Bom, então estamos aqui para continuar falando de equações diferenciais, né? Já fizemos aquela nossa avaliação. E agora vamos continuar. A gente já viu as equações diferenciais que eram do tipo separável, depois linear de primeira ordem, depois de Bernoulli. Então está faltando algumas. Hoje a gente vai ver as exatas. Na verdade, nós vamos ver dois tipos de exatas. As que são realmente exatas e as que dá para transformar em exatas para usar o mesmo método de solução. Tá certo? Então, a aula de hoje é para reconhecer quando uma equação diferencial é exata e como a gente vai conseguir resolvê-la. Tá certo? Tá. Bom, a ideia aqui é a seguinte. Veja bem. Eu não sei se você está lembrado, acho que está lembrado, que tinha um tipo de derivação, né? Que era chamado de derivação implícita. Derivação implícita. O que é isso? Primeiro eu vou dizer o que é a derivação explícita. Se você tem assim, ó, y igual a 3x ao quadrado menos 7x mais 2, essa é uma função dada explicitamente, porque está explicitando quem é a função. Aí você derivava normalmente assim, né? Ó, 6x menos 7, perfeito? Ou ainda, fx igual a 8x ao cubo menos 1 sobre x. Também, ó, está dizendo exatamente quem é o f de x, né? Porque o f de x também é o y, né? Então, está bem claro quem é. Quando está bem claro, a função é uma função dada explicitamente. Então, aqui, ó, é função explícita. Tá certo? Quando você identifica direitinho quem é o x, quem é o f de x, quem é o y, né? Ó, aí a derivada aqui seria 24x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Menos não, mais, desculpe. Tá certo? Essas seriam as derivadas. Mas são de funções explícitas, né? Mas como é que eu tenho derivação implícita, né? Aí você precisa ter primeiro, ó, a função que é dada implicitamente. O que é isso? É quando você não consegue escrever a função como está aqui do lado, mas você sabe que ela está lá na expressão, perfeito? Por exemplo, você tem assim, ó, xy ao quadrado mais yx ao quadrado igual a 2. Tá certo? Aí o cara fala, y é função de x. Ó. Ele diz que o y é uma função de x, tá? E digamos assim, mas você não consegue isolar o y, né? Dar uma maneira de ficar como dessa fórmula assim, ó, y igual a esse negócio aqui. Mas isso é um tipo de curva que é derivável, então é possível calcular a derivada. Então, como é que você faz? Né? Eu vou fazer uma pequena alteração aqui para ficar só mais simples. Depois eu faço um negócio mais... Tá certo? Essa daí, ó, você não consegue explicitar quem é o x, né? Tá certo? Quem é o y, no caso, né? Então, como é que se faz? Você deriva aqui, ó, como se, no caso do y, a função fosse composta e, no caso de x, deriva normalmente. Como assim fosse composta? Tu vai lá. Seria 2y, né? Porque o 2 desce, aí repete o y, 2 menos 1 é 1, aí vezes. Aí tu olha isso aqui, ó, como se fosse uma função interna, derivada de y, só que em relação à variável x, perfeito? Aí aqui, ó, tá multiplicando. Então, como isso aqui é uma função e esse aqui é outra, né? Ó, aí tu tem que usar a regra do produto, né? Ó, deriva, repete, então a derivada de y é 1, né? Porque aqui tem 1 no expoente, o 1 desce, a y elevado a 1 menos 1 é 0, que dá 1, mas a base é o y, derivada de y em função de x, e repete o x, tá certo? Aí mais, veja que é a derivada só desse, vai ser essa parte daqui até aqui, né? Aí repete o y, né? Porque repete a primeira e deriva a segunda. Aí aqui é normal, a derivada de x é 2x. Né? Você só faz aparecer o dy dx quando está derivando o y. Deriva normal, y ao quadrado é 2y, mas como é derivada do y, é derivada do y em função de x. Não teria que fazer a mesma coisa aqui no x? Teria, que ficaria assim, ó, 2x, derivada de x em função de x. Mas isso você cancela, e isso aqui vai dar só o 2x. É por isso que eu coloquei só o 2x direto aqui.
Perfeito? Aí, ó, aí você continuaria aqui, ó. Daria 2y vezes dy dx mais dy dx vezes, melhor, colocar o x na frente para ficar mais bonitinho, né? Ó. Aí igual a menos 2xy, né? Ó, porque esse aqui é o 2xy, mas como está positivo, passa para o segundo membro negativo. Como o objetivo da derivada é achar a derivada de y, você coloca o dy dx em evidência. Aí vai ficar assim, ó, dy dx, aí vezes 2y, 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 2y mais x, né, colocando o dy dx, igual a menos 2xy. Aí, por fim, você encontraria a derivada, que é dy dx, que é igual a menos 2xy sobre 2y mais x, ou x mais 2y daria na mesma, tá certo? Aí, isso aqui é o resultado da derivada dessa função aqui, porque ela foi dada implicitamente. Então, sempre que for dada implicitamente, né, ó, você lembra que a gente viu lá no cálculo diferencial integral que era vista desse jeito a derivada, né? Aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com as nossas equações diferenciais? Bom, porque podia ter sido dado isso para te achar a função y, né? Mas como ela saiu dessa daqui, ó, como é que tu ia achar? Deixa eu escrever mais direitinho para a gente falar agora sobre as equações diferenciais. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Deixa eu apagar aqui algumas coisas só para a gente conseguir associar essa ideia com a ideia de equações diferenciais, né? Porque a gente sabe que equação diferencial sai da ideia de derivada, né? Então, tem tudo a ver aqui, né? Então, deixa eu só reescrever aqui para apagar o resto. Então, olha só, eu tenho aqui y ao quadrado mais x, eu vou escrever assim com x na frente, igual a 2, é a mesma coisa. Aí a derivada disso a gente calculou e deu dy dx igual a menos 2xy, 2y mais x. Tá, vamos terminar de apagar e associar essa ideia de derivação implícita, né, com as equações diferenciais, perfeito? Só um minutinho, deixa eu só terminar de apagar aqui. Agora, veja bem. Imagina o seguinte, que eu lhe passei o exercício e digo assim, ó, a gente sabe isso porque é o que a gente acabou de fazer. Mas imagina que eu parto o exercício assim, ó. Resolva a equação diferencial dy sobre dx igual a menos 2xy sobre 2y mais x. E aí? Aí você ia tentar verificar se ela é linear, aí você não ia conseguir. Você ia tentar verificar se ela é separável, você não ia conseguir. Você ia verificar se ela é de Bernoulli, você não ia conseguir. Ou seja, com os métodos que a gente viu até aqui, a gente não conseguiria resolver essa equação. Por quê? Porque ela saiu não de uma função explícita como as anteriores. Não é? A verdade é que a de Bernoulli e algumas vezes a de Bernoulli, mais especificamente, ela também resolve algumas equações que a derivada é implícita, né? Mas não todos os tipos, porque alguns tipos, né, são mais complicados. Aí a ideia dessas equações aqui, o método da exata, é resolver justamente esse tipo que as de Bernoulli não conseguem. Perfeito? Né? Alguns tipos, né? Não todos, mas alguns tipos que a de Bernoulli não consegue. Ó. Eu tenho dy dx igual a menos 2xy, 2y mais x. Por que a de Bernoulli não consegue? Porque, na verdade, essa não é de Bernoulli. Perfeito? Então, aí você não ia conseguir. Mas aí como é que você
faria? Aí você usaria esse método que é chamado das exatas, né? Ó. Primeiro, ela tem que estar escrita no seguinte formato, que é a seguinte, ó. Vou passar esse para cá e esse para cá. Então, ficaria 2y mais x dy igual a menos 2xy dx. Você coloca tudo no primeiro membro, assim, ó, 2xy. É comum colocar primeiro dx e depois colocar o dy, tá? Tá certo? Aí, ó, é comum ela aparecer nesse formato aqui, ó. Agora, como é que você sabe que não dá para fazer linear, nem dá para fazer separável ou de Bernoulli? Tá certo? Porque você podia reorganizar para tentar daquele jeito. Você pode até tentar, mas não vai dar. Mas para exata, ela tem que ficar nesse formato, porque esse pedaço aqui, ó, que é o coeficiente do dx, a gente chama de m, e esse pedaço aqui, que é o coeficiente do dy, a gente chama de n. Veja que nele tem xy. Então, a gente pensa assim, que é uma função de xy, e que esse aqui é uma função de xy. Então, nesse caso, o mxy, que é o coeficiente do dx, é 2xy. E o n é 2y mais x. Perfeito? Então, sempre que ela tem esse formato, né? Talvez, veja que não é que ela seja, mas talvez ela seja exata. Aí, se ela for exata, a gente aplica uma certa maneira de resolver, que a gente já vai ver como é, tá certo? Agora eu vou escrever ela nesse formato aqui, ó. M xy dx mais n xy dy, né? Essas aqui, ó, que você consegue escrever dessa maneira, é que são as candidatas a serem exatas. Só que tem um detalhe para você saber quando ela é exata e quando ela não é. Ou seja, quando é que ela veio de uma função implícita e quando ela não veio. Tá certo? Vamos lá. Então, agora a gente vai deixar isso aqui de lado e falar de uma outra coisa, de um outro assunto aqui que vai nos ajudar, que é chamado de derivada parcial. Existe um tipo de função que tem duas variáveis. Por exemplo, f de xy igual a x ao quadrado menos 3y mais 2x menos 3y mais 1. Esse tipo de função, tá certo? Veja que não é como as funções do cálculo 1. Porque lá no cálculo 1, para a gente derivar esse tipo... a gente não tinha esse tipo de função, com duas variáveis, tá certo? Mas veja que aquela função implícita, que era... Eu acho que era y ao quadrado. Bom, mas não importa. Mais x, melhor, y, x ao quadrado y, né? Igual a 2. Se você passa tudo para o primeiro membro, ó, tá certo? Você pode pegar isso aqui, ó, e dizer que é o f de xy, né? Ó, uma função de duas variáveis. Apesar de no nosso exemplo lá, a gente falou que, na verdade, o y era a função só de x e não de duas variáveis, tá certo? Aí esquece isso por enquanto e você pode olhar assim, ó, como se fossem funções de duas variáveis, tá certo? Bom, então vamos para esse exemplo, depois a gente volta para esse. Nesse exemplo aqui, a gente tem essa função de duas variáveis escrita dessa forma, tá certo? Bom, a gente pode derivar esse tipo de função, mas a gente não deriva como foi feito aqui, a gente faz de uma outra maneira, tá certo? Que é chamado de derivada parcial, que é isso aqui, ó. Como assim? Como essa função tem duas variáveis, a gente tem que escolher em relação a qual variável a gente vai derivar, tá certo? Por exemplo, se eu for derivar em relação a x, eu falo assim, ó, eu vou derivar o f em relação a x. E, professor, por que eu não coloquei o d de derivada? Porque esse d de derivada é quando você consegue derivar as funções de uma variável ou faz uma outra coisa que é chamada de diferencial. Porque a derivada de uma variável e o diferencial, quando só tem uma variável, é a mesma coisa. Quando tem mais de uma variável, o diferencial
tem outro significado completamente diferente da derivada, tá certo? Ele é mais abrangente, ele é maior, tá? Aí, esse aqui, ó, que é a derivada parcial, é mais parecido com essa ideia de derivada de uma só variável, né? Mas como não é o diferencial, aí eu simbolizo por esse símbolo aqui, ó, tá certo? Que é o símbolo de derivada parcial. Aí como é que você faz isso? Você procede com o x, né? Porque a variável aqui é o x, normalmente. Então, a derivada do x ao quadrado é 2x. Aí, onde tem o y, você trata como se for a constante. Se tiver só o y, né? Não tiver o x, tá certo? Você trata como se for a constante. Então, a derivada aqui é zero, porque é a derivada da constante. Mais a derivada de 2x é 2, menos 3y é zero, porque tem a variável y, né? E a derivada de 1 é zero. Então, aqui daria 2x mais 2. Isso é chamado de derivada parcial da função f em relação a x. Mas como tem duas variáveis, você também pode derivar em função de y, né? Agora, a sua variável não é mais o x, é o y. Então, como a variável agora aqui é o x, é o y, né? Aqui variável é o x, certo? E constante é o y, tá certo? Aí nesse aqui, ó, quem é variável é o y e a constante é o x, tá certo? Então aqui, ó, como esse aqui é constante ao quadrado vai dar outra constante, então a derivada é zero. Aí menos 3, que é a constante, veja que quando tem constante vezes variável, né, porque o y é variável, a gente repete a constante e deriva a variável normalmente, 3y ao quadrado. Mas aqui, ó, o 2 é constante, o x é constante, constante vezes constante é constante, a derivada é zero. Menos, aí repete a constante e deriva a variável, que é o y, que é 1. E o 1 é constante de qualquer jeito, né? Ó, a derivada dele é zero, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, isso aqui deu, ó, menos 9y ao quadrado menos 3. Por quê? Porque, nesse caso, a nossa variável é o y e a constante, além dos números, né, claro, é o x. Então, é isso que é a derivada parcial. Você considera uma variável como a variável de derivação, né? Então, a outra vai ser constante. Se o seu x é a variável de derivação, então y é constante. Se o seu y é a variável de derivação, então o seu x é constante. Tá certo? Como a gente só vai usar isso para resolver a equação diferenciada, a gente não vai entrar em detalhes. E nos detalhes que norteiam as funções de duas variáveis. Para nós, isso não interessa. Tá bom? A gente só está vendo uma função que, na verdade, era de uma variável, como se tivesse duas. É isso que a gente está fazendo. Tá certo? Então, a ideia é essa. E isso é derivada parcial. Tá ok? Aí, lembra do que nós fizemos antes, que a gente falou que o n era na variável xy e o n era na variável xy também, ó? Porque a gente vai olhar como funções de duas variáveis, aquele n e aquele n que a gente apareceu ainda agora. Aí, através dessa derivação parcial, é que a gente vai ver se a função, se a equação é exata ou não. Tá certo? Então, deixa eu apagar isso daqui e vamos lá olhar. Tá? Aí, tá aqui, ó. Uma EDO de primeira ordem da forma mxy dx, ó, como eu havia escrito, lembra? nxy dy igual a zero, é chamada de exata se a derivada parcial da função m, que é o coeficiente do dx, em relação a y, é igual à derivada parcial do n em relação a x. Veja que as derivadas são trocadas, né? No dx, você deriva em relação a y, e no dy, você deriva em relação a x. Veja que aqui, ó, é derivada, porque eu estou pensando que a função é de uma variável, né? E aqui, ó, a derivada tem esse outro símbolo, porque é como eu lhe disse, eu estou pegando funções de duas variáveis. Então, os símbolos para derivadas são diferentes. Ok? Então, vamos ver aqui no nosso exemplo, para ver como é que a gente faz. Ó. Dado uma equação diferencial da forma que a gente já viu, ó, então, a gente verificou que ela era exata, tá certo? O que a gente tem que fazer? Né, ó? Então, ó, a derivada parcial da função, que é a solução, né? Ó, lembra que eu falei aqui no início
que aquela função inicial eu podia pensá-la como uma função de duas variáveis, né? Então, que a derivada daquela função em relação a x, né, da função que vai ser a solução, que será uma função de duas variáveis, né, é o m, tá ok? E como foi derivada em relação a x, para eu achar ela, olha, se essa função foi derivada, para eu achar ela é só integrar, porque se eu integrar, eu volto para ela originalmente, né? Aí eu integro. Mas como ela é derivada em relação a x, eu integro em relação a x. Perfeito? Né? Então, a ideia vai ser essa. Aí, partindo disso, eu consigo achar a solução. Aí, eu pego o que eu encontrei aqui, né? Ó, que vai dar uma função de duas variáveis e deriva em relação a y, né? Ó, tá certo? Aí, ó, aí a derivada da solução em relação a y é igual com n, porque eu vou pensar dessa forma. Como eu penso que a derivada de f em relação a x é o m, eu também penso que a derivada de f em relação a y é o n. Tá certo? Aí eu comparo e chego na solução. Perfeito? E a solução vai ser sempre dessa forma que está aqui. Tá ok? Vamos ver como é que se processa isso? Vamos ver aqui no exemplo, olha só. O que a gente viu lá, né? As equações sempre vão ser escritas assim, ó. Tá certo? Tá ok? Então, qual é a conclusão aqui, ó? Que o nxy, melhor que o mxy, é igual a 2xy e o nxy é igual a x ao quadrado menos 1. Ah, professor, mas não tem o y. Bom, não tem porque o coeficiente dele é zero. Mas só por isso, né? Mas eu tenho que continuar pensando que é uma função de duas variáveis, tá ok? Aí o que é que eu faço? Pelo que foi dito lá, ó, eu tenho que achar a derivada do m em relação a quem? Ó? O m é o coeficiente do dx, então a derivada é em relação a y. Tenho que achar a derivada do n, ó, aí o n é o coeficiente do dy, né? Ó, tá certo? Do dy aqui do lado direito, né? Ó. Como é do dy, então você deriva em relação a x. Vamos lá. Então tá aqui o m, né? Ó. Derivando o m em relação a y, né? Ó, então o x é constante. Então o x e o 2 é constante. Então a derivada disso é zero? Claro que não. Só é zero se estiver sozinho, sem estar acompanhando da variável. Porque quando está acompanhando a variável, o que a gente faz? A gente repete a constante e deriva só a variável. A derivada de y é 1. Então isso é 2x. Perfeito? Aí aqui de novo. Qual é a derivada disso, né? Agora em relação a x. Em relação a x, ó, aí já vai direto. Como não tem y, é 2x mesmo. Tá certo? Aí deu igual, né? Ó. Isso implica que a derivada parcial de m em relação a y deu igual à derivada de n em relação a x. Qual é a conclusão? Então, a equação, né, ó, que foi dada é exata. Se ela é exata, eu vou resolver por esse método que eu apresentei para vocês. Agora eu vou fazer com bastante detalhe direitinho, tá certo? Como é que é? Olha só. Quando é assim, ó, não sei se você lembra, né? Ó, a gente viu, né, naquele esquema que a gente escreveu, daquela lá que era y ao quadrado mais x ao quadrado y igual a 2, não é? Aí a gente escreveu nesse formato aqui, né? Ó, e a gente viu que a gente viu, não. Aí eu perguntei como é que eu resolveria. Né? Então, ó, se eu passar isso aqui para o primeiro membro, menos 2 igual a zero, eu posso pensar que isso é uma função de duas variáveis. E essa será a solução. Tá certo? Essa será a solução. Como ela vai ser a solução, tá certo? Então, o meu objetivo é achar essa função de xy, que para esse caso aqui, ó, é isso, né? Ó. Deixa eu apagar aquilo lá. Então, ó, eu estou em busca dessa função que, como você observa, tem duas variáveis, né? Ó. E quando você derivou ela, né? Ó, o resultado foi esse que está escrito aqui, né? Ó. Então, eu estou buscando essa função, né? Então, a nossa solução, ó, eu vou escrever aqui, ó. Então, opa. Então, nosso objetivo é sempre achar a solução, que será uma função de duas variáveis, e como eu vou integrar, eu posso igualá-la a uma constante.
Então, a nossa solução é essa. Tá certo? Agora, para eu achar essa solução, né, ó, é necessário o seguinte, que eu encontre o seguinte, para ela ser solução, se ela for exata, ela é de tal maneira que a derivada desta função em relação a x é o m e a derivada dessa função em relação a y é o n. Perfeito? Então, conclusão, olha só. Então, a derivada de f em relação a x, que é o m, é igual a 2xy, perfeito? Ora, aqui, ó, eu quero achar a f, mas o que eu tenho é a derivada dela. Ora, se eu tenho a derivada dela, para achar ela originalmente, é só integrar a derivada. Ou seja, f de xy é igual à integral da derivada parcial de f em relação a x dx. Tá certo? Agora aqui é d mesmo, e aqui é aquele símbolo, né? Então é só pegar isso. Mas ela não é o m? Então é a integral de m em relação a x, que é igual à integral. Quem é o m? O m a gente falou que é o 2xy. 2xy dx. Aí como é que você vai ver aqui? Olha, agora você como integrar isso é como aquela derivada. Como a tua variável, né? Lembra quando eu integrar, eu sempre dizia, olha, a sua variável de integração é essa que aparece aqui, que no caso é o x, é o dx. Então, y não é variável de integração, é constante. Então, ó, você tira a constante e vai integrar só o 2. Opa, pode tirar o 2 também, né? Podemos tirar o 2 também, né? Vamos tirar logo todas as constantes. Perfeito? Então, a integral vai ser 2yx dx. Então, eu tenho que fazer essa integral. Aí, olha o detalhe aqui. Ó. Olha o detalhe que vai acontecer. Então, isso aqui vai dar 2y. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Não é isso? Multiplicação. Aqui dá multiplicação, né? Aí, mais... Aí, normalmente, aqui, teria que ter a constante, né? Ó. Só que nas funções de duas variáveis, a gente viu o seguinte, que quando você deriva em relação a x, o y é constante. Quando você deriva em relação a y, então x é constante. Na integral, acontece a mesma coisa, como a gente viu. Ó. Como eu integrar em relação a x, aí o que, que aconteceu aqui? Aí o que, que aconteceu aqui? Ó? Como eu ia integrar em relação a x, né? Ó, o 2 e o y é constante, saiu. Tá certo? Então, o y é constante. Então, essa constante aqui, ó, pode ser um número ou pode ser a variável y, né? Ó, pode ser uma função onde só tem a variável y, também é uma constante. Perfeito? Então, vai ser assim, ó. Como eu integrei em relação a x, aí aqui aparece uma função na variável y. Tá ok? Então, vamos continuar. Então, vamos continuar. Colegas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar essa tela aqui e depois eu vou incluir nos slides de vocês, tá certo? Porque eu acho que é interessante vocês terem essa tela, né? Então, vou aqui, cadê captura, né? Eu vou copiar essa tela para salvar ela, né? Para salvá-la, né? Desculpe. Desculpe, deixa eu ir aqui. Tá aqui. Eu vou tentar salvá-la, né? Vamos ver se eu consigo, né? Tá certo? Eu tô pensando que aquela parte ali embaixo, talvez. Ah, não, vai aparecer. Tá ok? Então, vai ser isso aqui, né? Ó. Caramba, não apareceu. Calma aí que eu vou. Eu vou conseguir. Agora vai. Eu vou pegar essa imagem e vou salvar para quando eu apagar, ela não desaparecer, né? Ó. Tá certo? Deixa eu salvar ela aqui com certo nome. Tá ok, eu vou colocar aqui na área de trabalho. Figura 1. Tá?
Figura 1, aula de matemática aplicada. Pronto, assim eu não vou esquecer. Então, vamos lá. Então, tá aí. Agora vamos continuar. Vamos continuar, né? Tá, agora eu vou apagar. Agora eu vou apagar quase tudo, né? Tá certo? Vou apagar aqui, né? Não, eu já sei aqui, ó. Eu vou cortar esse 2 com esse 2, vai ficar x ao quadrado y mais g de y. Não. Por causa do n, eu vou precisar do m e do n, né? Eu vou precisar do m e do n, então vou apagar só aqui embaixo. Isso aqui não precisa, né? É só excesso na tela. Como eu vou precisar só do m e do n, eu vou apagar só ali embaixo, tá bom? Então, veja bem. Eu já achei quem é f de xy, né? Praticamente, né? Então, pelo que nós resolvemos até aqui, ó, eu vou começar a resolução daqui, por aqui, aí eu vou apagar essa parte aí de baixo. Aí depois que eu usar, já não uso mais, né? Tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente viu o seguinte, até aqui. Então, nós estamos procurando f de xy. F de xy, eu já sei mais ou menos quem é. F de xy é igual a x ao quadrado y mais g de y, né? O nosso g de y é a constante de integração. Que como eu integrei em relação a x, então funções na variável y são consideradas constantes. Tá certo? Vamos apagar aqui de novo. E agora, vamos a outra informação. A gente já usou essa informação, que eu vou até apagar. A gente já usou essa, que foi para achar aquela integral. Agora, a gente vai usar essa outra aqui. No que essa outra vai usar? Ela diz o seguinte, que a derivada dessa função em relação a y é o n. Então, eu vou derivar em relação a y, né? Então, ó, a derivada de f em relação a y, né? Então, tá. Em relação a y, o x ao quadrado é constante. Como ele está multiplicando o y, ele repete. Se tivesse assim, ó, só o x ao quadrado sozinho, a derivada era zero. Mas como está multiplicando o y, repete e deriva o y, que é 1. Mas, como isso aqui é uma função só na variável y, que eu não sei quem é, ó, mas eu posso derivar, porque só tem y aí dentro. Lembra? Que era a constante daquela integral, né? Ó. Agora eu vou apagar todo o restante. E vou fazer o seguinte. Mas isso é igual ao n, né? A df dy é exatamente igual ao nosso n, né? Ó, como está escrito aqui. Quem é o n? O n é x ao quadrado menos 1. Aí eu apago aqui, né? Ó, vou apagar todo o restante de novo. Tá certo? Isso aqui já não preciso mais disso, né? Ó. Tá certo? Então, para eu achar a solução, está faltando achar só o f. Né? Então, vamos aqui. Ó. Aí eu vou aqui. Aí eu vou tentar resolver aí. Ó. Então, eu vou ter aqui, ó, isso implica, né, ó, que vai ter x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado, mais g' de y, igual a x ao quadrado menos 1. Aí eu cancelo esse com esse, ó. Tá certo? Aí eu tenho que g' de y é igual a menos 1. Ora, se eu tenho a derivada de uma função de y, eu integro na variável y, porque como eu derivei em relação a y, eu tenho que integrar na variável y, né? Então, integral dy é igual a integral de menos 1 dy, né? Então, isso vai dar. Quando você integra a derivada, você volta para a função normal. E aqui a integral, ó, vai dar, é menos 1 que vai repetir, a integral dy é y, né? Porque como a variável é y, a integral de 1 é y. Qual é a função que tu deriva e dá 1? É a própria variável, né? Como é dy, se fosse dx, seria o x. Como é dy, é y. Então, vai dar g de y igual a menos y. Ei, professor, mas e a constante? Agora aqui não tem mais constante, porque se tivesse, ela apareceria normalmente. Mas, na verdade, é o seguinte, a constante, eu não sei se você observa, eu já coloquei aqui, ó. Perfeito? Já está aqui a constante. Então, não vou colocar aqui de novo, senão teriam duas constantes. Agora sim eu terminei, ó. Porque quem é f de xy, né? Ó? F de xy, né? Ó,
é igual a x ao quadrado y, gy. Gy é menos y, então é menos y. Então, isso é f de xy. Agora, vamos na solução. A solução é x ao quadrado y menos y igual a k. Tá certo? Menos y igual a k. Tá ok? Então, essa é a nossa solução. Tá? Então, esse é o método da exata, né? Você considera desta forma, aí você chega na solução. Perfeito? Não é? Ó? Aí você vê, ó, que ela aqui está aparentemente dada implicitamente, mas dava para arrumar aqui para ficar explícita, tá certo? Mas ela resolve esse tipo de situação, quando a equação é exata. Tá legal? Então é isso, né? Agora eu vou fazer de novo o que eu fiz antes, tá? Vou copiar essa tela para escrever a solução para vocês, né? Cadê? Onde é que está o negócio? Aí eu vou ter que abrir de novo, né? Tem que abrir de novo. Vamos lá. Aí eu vou salvar e vou enviar para vocês essa tela. Tá aqui. Aí eu vou colocar aqui novo. Aí vamos lá, né? Vamos salvar agora essa outra tela. Tá? Eu enviar para vocês da forma que eu resolvi, né? Tá? Então vamos salvar. Aí, qual foi o nome que eu usei na outra? Vamos achar aqui a outra para salvar com o nome parecido. Só que agora é a figura 2. Aí eu vou transformar essa figura em PDF e vou enviar aos senhores. Agora eu posso tirar isso aqui por enquanto, né? Então é isso. Agora vamos ver a forma com que está resolvido aqui no slide, né? Então tá lá, vamos lá de novo. Aí, como eu disse, o mxy é o 2y, o nxy é o x ao quadrado menos 1, tá certo? Aí, quando nós derivamos, ambos deram 2x e, portanto, ela é exata. Aí, o que nós dissemos? Que a derivada da solução em relação a x é o m e que a derivada da solução em relação a y é o n. Aqui, ó, você podia escolher qualquer uma das duas para começar. Como eu escolhi essa, eu integrei em relação a x porque a derivada é em relação a x. Mas eu podia ter escolhido essa. Só que, em vez de integrar em relação a x, eu integraria em relação a y, né? Aí, quando eu resolvesse a integral, aí aquela constante que foi g de y nessa outra teria que ser g de x. Porque, como eu vou integrar em relação a y, o x é que seria a constante. Perfeito? Vamos continuar. Aí está aqui, né? Ó, aí, quando resolvemos a integral, encontramos exatamente isso, né? Ó, então, ele fez do modo que nós fizemos, integrando em relação a x. Tá ok? Aí daí, ó, o que a gente sabe? A gente deriva em relação a y, esse aqui, ó. Derivando em relação a y, fica só o x ao quadrado. Como isso aqui é função de y, é g' de y. Né? E está dizendo que o df dy é x ao quadrado menos 1. Então, é x ao quadrado menos 1. Cancela o x ao quadrado com x ao quadrado e o g' de y é menos 1. Tá certo? Então, ó, se o g' de y é menos 1, qual é a conclusão? Que o g de y é menos y. Aí é só juntar aqui na solução, ó. Só substituir aqui, ó. Tá certo? Aí tá, x ao quadrado y menos y, né? Ó, e como você resolveu integrais, né? Apareceu aquela constante que eu disse, que no nosso a gente colocou k e aqui ele colocou c. Tá certo? Mas tanto faz. Então, é assim que você usa a exata, né? O que ele fez aqui? Ele colocou o y em evidência, né? Ó, como eu disse que podia ter sido feito, e passou para o segundo membro, né? Como a gente podia isolar o y. Agora vamos fazer essa outra aqui, ó. Essa outra aqui já vai dar um pouco mais de trabalho, né? Tá certo? Mas quem é o m? Olha aí quem é o m. Opa, já está feito direto, então vamos fazer devagar, né? Vamos fazer do nosso modo. O m é esse aqui, né? Ó. Esse aqui é o m. Então, m é igual a e elevado a 2y menos y cosseno xy. Tá certo? Vamos logo derivar. Bom, como é o dx, eu preciso encontrar a derivada do m não em relação a x, e sim em relação a y, porque é o coeficiente do x, do dx, né?
Então, derivando em relação a y, isso aqui é a função composta, a derivada da exponencial é ela mesma, tá certo? Aí, vezes a derivada da interna, a derivada de 2y é 2, tá certo? Aí, menos. Aí, ó, isso aqui, ó, é isso vezes isso. Então, isso aqui é um produto em relação a y, né? Ó, porque tem y nessa parte e nessa outra. Então, deriva a primeira, a derivada de y é 1. Então, fica 1. Cosseno xy, porque repete. Aí, mais, né? Então, vou colocar um parêntese aqui, né? Ó, porque eu vou pensar assim dentro do parêntese, né? Para ficar melhor de fazer. Então, aí, mais. Aí, repete o y e deriva a segunda função. O cosseno deriva essa daqui, o cosseno xy. Derivada do cosseno é menos seno. Tá certo? Vou mudar isso aqui para menos, né? Ó, porque mais com menos é menos. Porque é produto, né? Ó, é menos, seria mais y vezes menos seno. Aí mais com menos é menos, então vou colocar logo menos geral, né? Menos aqui. Tá certo? Aí vezes a derivada da interna, né? Ó, a interna aqui, ó, é xy, né? Ó. Como eu estou derivando em relação a y, então vai dar x, né? Ó, porque a derivada do y é 1 e está multiplicando pela constante que é o x, então repete o x. Só que em vez de colocar aqui, eu vou colocar aqui na frente, tá certo? Já para ficar assim, ó. Então isso aqui deu, ó, 2 é 2y menos cosseno xy mais xy seno xy. Por que mais? Porque menos com mais é menos e menos com menos é mais. Por isso, né? Agora vamos ver a outra. Quem é o n? O n é 2x é 2y menos x cosseno xy, né? Ó, esse aqui tudinho é o n, né? Ó, esse é o nosso n. Mais 2y. O coeficiente do dy, né? Ó. Agora eu vou derivar, né? Ó. Vai ser a derivada de n em relação, como está no dy, né? Então é sempre em relação a outra variável, então dx. Vou derivar em relação a x. Quando eu derivar em relação a x, ó, essa parte não é a derivada do produto. Por quê? Porque isso aqui, ó, é constante, porque está só na variável y, assim como o 2. Então tem que repetir os dois. Repito o 2, a derivada do x é 1, que é a nossa variável, né? Que a derivada de x é 1, e repito a outra constante, é elevada a 2y, porque está multiplicando a variável, tem que repetir, né? Agora, isso aqui, ó, em relação a x, ó, é um produto de duas funções em relação a x. Ó. Aí eu vou fazer que nem antes, vou colocar menos, né, como se o x não tivesse sinal, porque o menos está aqui fora. Então, ó, a derivada do x é 1 e repete a segunda função, cosseno xy. Aí mais, repete o x e tem que derivar o cosseno xy. A derivada do cosseno é menos seno, então já vou colocar aqui, ó, seno xy. Aí o menos com mais, né? Porque é vezes, né? Vai ficar vezes menos seno. Aí menos com mais é menos. Vou apagar aquele mais e colocar menos. Tá certo? Aí tá aí, ó. Apaguei o mais e coloquei menos. Só que tem que derivar isso aqui, ó. Porque isso aqui, ó, não é x simples, né? Derivando em relação a x. Se fosse x só o x, seria seno x. Acabou. Menos seno x. Mas como tem xy, tem que derivar isso aqui. Ao derivar isso aqui, ó, como eu estou derivando em relação a x, a derivada do x é 1 e repetiria o y. Aí eu vou colocar aqui na frente. Tá certo? Ainda tem esse aqui, ó, mais 2y. 2y é constante, a derivada é 0. Mais 0. Então, aqui deu, ó, 2 é elevado a 2y menos cosseno xy mais xy seno xy. Aí você observa, ó, que são exatamente iguais as duas derivadas que você calculou. A do m em relação a y e a do n em relação a x, né? Você calculou direitinho e deu igual. Logo, como a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, então ela é exata. Tá certo? Ela é exata. Se é exata, eu vou resolver pelo método da exata. Tá ok? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o procedimento de antes. Eu vou fazer aquela cópia, né? Mas eu já apaguei, né? Eu fechei
o aplicativo, né? Mas a gente acha ele aqui rapidinho. Né? Aí a gente vai lá. Aqui, né? É aqui que a gente quer usar ele. Então, novo. Agora sim. Aí eu vou salvar essa imagem também, né? Vamos salvar logo, para a gente não esquecer. Agora essa é a figura 3, né? Pronto. Tá ok? Eu vou passar, agora vamos continuar, né? Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Como ela é exata, a gente vai resolver pelo método do diante, tá certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui tudo, né, todo esse excesso, né, que eu já não vou mais utilizar, e vou ver por onde é melhor começar. Se olhando para x ou para y, tá certo? Então vamos lá, vamos só terminar de apagar, né? Vamos apagar tudo que está desnecessário aqui, que a gente está que está atrapalhando aqui a nossa visão para resolver, né? Eu vou tentar inserir essas imagens aqui junto com os slides, tá? Eu vou tentar. Vamos ver. Mas eu acho que transformando em PDF, depois eu acho que dá. Deixa eu apagar aqui esse excesso também, né? Que isso aqui é desnecessário. Agora eu tenho o M e o N. A nossa solução, a gente já viu, né? A nossa solução sempre vai ser do tipo, ó, solução. Vou escrever aqui. Solução. 2 pontos. É uma função de duas variáveis igual a uma constante. Então, nosso objetivo é achar essa solução. Pelo que nós dissemos, né? Ó, a derivada parcial dessa solução em relação a x é o m. E a derivada parcial dessa mesma solução, só que em relação a y, né? Ó, é o n. Aqui, ó, segue o que está aqui, né? Para verificar se é exata, deriva com as variáveis trocadas, né? Ó, no dx deriva em relação a y e no dy deriva em relação a x. Mas para resolver, para ir aplicar o método da solução mesmo, né? Ó, então, o m é a derivada parcial da função em relação a x e o n é a derivada parcial da função em relação a y. Ok? Eu poderia usar qualquer uma das duas para resolver, mas vou pensar o seguinte: como aqui está em relação a x, ó, se eu for usar essa, eu tenho que integrar em relação a x, né? Deixa eu ver o que é melhor, se é integrar em relação a... Se eu for em relação a... Se eu for usar essa, tem que integrar em relação a y. Se for em relação a y... também não tem problema. Eu vou fazer usando essa daqui, tá certo? Porque a outra eu fiz usando a primeira, então agora eu vou fazer a segunda. Então, olha só. Quem vai ser a nossa solução? É só para você ver que de um jeito ou do outro, tanto faz. Então, a nossa solução, ó, f de xy, né, que é a função que a gente quer achar, é a integral da derivada parcial de f em relação a y. Como é a derivada parcial de f em relação a y? É dy, né? Então, isso aqui é integral. Bom, como isso aqui é o n, então é esse aqui, ó. É 2x elevado a 2y menos x cosseno xy mais 2y. dy, né? Perfeito? Por que eu vou integrar em relação a y? Porque eu estou considerando o n. Como no anterior eu considerei o m, eu integrei em relação a x, porque ele era a derivada parcial em relação a x. Como eu estou considerando o n, então, como eu sei que ele é a derivada parcial de f em relação a y, tá certo? Eu vou integrar em relação a y, porque se eu tenho a derivada, para achar a função original é só integrar a derivada. Aí, f de xy, né? Vou separar aqui para não haver confusão. Então, f de xy é igual àquela integral. Bom, isso aqui é constante, né? Então, repete. Aí eu vou integrar só isso aqui. Como a derivada da exponencial é ela mesma, a integral também. Só que se fosse só o y, como é 2y, né? Divide pela derivada, né? Como na integral multiplica pela derivada do expoente, na integral, né?
a gente divide, né? Faz o processo inverso pela derivada do expoente. Então, é isso, né? A integral. Aí, menos. Como eu estou integrando em relação a y, esse é constante e esse é constante. Então, esse aqui repete, vezes. A integral do cosseno é seno xy, que seria só isso se fosse só o y. Como é xy, tem que dividir pela derivada, né? Ó, do xy. Derivada do xy em relação a y, né? Porque tudo em relação a y é só o x. Perfeito? Aí mais duas vezes, porque repete a constante. A integral de y é y ao quadrado sobre 2. Tá certo? Aí mais... Aí tem que ter a constante de integração, né? Ó. Como eu integrei em relação a y, né? Ó, a constante de integração pode ser número ou pode ser uma função que seja na variável x, porque como eu estou integrando em relação a y, o x é que é constante. Né? Veja que é similar ao que nós fizemos no exemplo 1. Só que para o exemplo 1, como a gente integrou em relação a x, então a constante era g de y. Nesse exemplo, como eu estou integrando em relação a y, então a constante é g de x. Perfeito? Agora vamos lá. Então, f de xy é igual a, cancela esse com esse, então dá x vezes e elevado a 2y. Cancela esse com esse, então dá menos seno xy. Mais, cancela esse 2 com esse 2, y ao quadrado, mais g de x. Veja que o nosso objetivo é achar a função f de xy, né? Teria terminado se eu já soubesse quem é esse final aqui, né? O g de x. Como eu não sei, infelizmente não terminou. Então, tenho que achar. Aí, qual é a outra informação que eu uso? Olha, a informação do n já foi usada. Então, eu tenho que fazer a informação do m. Eu vou integrar de novo? Não, porque eu já tenho a função. Então, eu tenho que usar essa outra informação aqui, ó, que é a derivada dela. Ah, mas não tem a derivada. Então, você deriva. Então, ó, a derivada parcial de f em relação a x, ó, aí eu vou derivar. Em relação a x, ó, esse aqui todinho é constante, não é? Ó? Então, a derivada dele, repete ele, porque está multiplicando o x, e a derivada do x é 1. Bom, não vou colocar, né? É 1. 1 vezes isso é isso mesmo. Agora aqui, ó, menos. A derivada do seno é cosseno xy. Ah, mas tem que ser vezes a derivada da interna, né? Como eu estou derivando em relação a x, ó, a derivada de xy, como a derivada do x é 1, então ele vai repetir o y, é o y. Vou colocar aqui na frente. Tá certo? Aí mais. Bom, como eu estou derivando em relação a y, a derivada desse é 0. Não vou nem colocar. Tá certo? Então, vai ser g' de x. Por quê? Porque o g é a função de x. Então, tenho que derivar. Então, a derivada dele é isso. Tá ok? Ah, mas isso é igual ao m. E quem é o m? O m é esse aqui, ó, que está aqui em cima, né? Ó. Tá aqui o m, né? Ó. É 2y, tá certo? Menos y cosseno xy. Tá certo? Aí o que, que vai acontecer? Ei, eu vou cancelar tudo, né? Ó. E o g' de x vai ser 0. Tá certo? Deixa eu só copiar para mostrar para vocês depois. Tá certo? Então, vamos lá. Novo. Pronto, é isso aqui mesmo, né? É essa imagem mesmo. Tá ok? Pronto, aí vamos salvar. E essa é a figura 4. Perfeito, salvar, né? Pronto, agora tá aí, né? Agora eu posso fechar isso aqui tudo, né? Eu vou fechar. E vamos continuar aqui, né? Tá certo? Aí o que eu falei que eu tenho que fazer? Eu vou cancelar esse com esse. Tá ok? E cancelar esse com esse também, né? Porque dá 0. Aí, conclusão, g' de x vai dar igual a 0. Né? Deixa eu apagar tudo isso aqui.
Vou apagar tudo isso aqui, que eu já não vou precisar mais, né? Já não vou precisar mais disso, então vou apagar, né? Isso aqui, a parte que já tinha usado, não vou mais precisar disso também, né? E essa parte que eu já usei agora, eu também não vou mais precisar, né? Então, vou apagar para ficar só a solução aí, né? Então, vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Então, tá. Aí, como cancelou tudo, ficou assim, ó. Vou fazer aqui do lado. G' de x igual a zero. Eu tenho que integrar. Não, preciso integrar? Já sei. G de x é constante. Tá certo? Por quê? Porque a derivada dela é zero, né? Então, se o g de x é constante e a nossa solução é fxy igual a uma constante, eu posso pensar que ela já está aqui, sem nenhum problema, não vai fazer nenhuma diferença. Porque eu podia colocar o g de x é K1 e a outra é K2. Aí ficaria K1, aí passaria para somar com o K2, aí eu podia chamar de K. Então, dá na mesma. Então, já vou pensar que ele nem está aí mais, tá bom? Então, ó, nossa solução é f de x y igual. Agora vamos lá. X é 2y menos seno xy mais y ao quadrado. Como eu disse, essa constante eu não vou colocar, porque é como se ela tivesse aglutinada junto com essa outra. Então, a nossa solução é essa aqui, ó. X vezes e elevado a 2y menos seno xy mais y ao quadrado igual a k. Como eu disse para vocês, ó, a maioria das soluções serão funções dadas implicitamente. Aqui, ó, não dá para isolar o y. Como não dá para isolar o y, né? Ó, o que nós temos? Como não dá para isolar o y, vai ficar assim mesmo a solução, e é essa a solução. Tá certo? Porque é uma função dada implicitamente, como eu lhe disse. E é como eu lhe disse, as exatas elas serão usadas mais para resolver esse tipo de função, que são dadas implicitamente. Tá certo? A anterior era uma explícita. Então, não havia a necessidade de ter feito daquele jeito. Podia ter feito de outra forma, né? De uma das formas que a gente já viu. As exatas serão sempre assim. A gente só vai usar quando não dá para resolver do outro jeito. Tá certo? É claro que para o que nós temos aqui, para o que vai cair na nossa próxima prova, vai ser daqui em diante, de exata em diante. Então, mesmo que nós dê para resolver de outra forma, eu vou querer que resolva utilizando o método da exata. Perfeito? Então, aqui está a solução. Tá ok? Agora eu vou copiar de novo, né? Eu apaguei? Eu apaguei. Ah, rapaz, eu apaguei de novo, né? Então, vamos abrir de novo aqui. Ainda tinha mais uma tela para capturar, né? Não tem, então vamos procurar aqui. Ferramenta de captura, né? Vamos lá. Tá aqui agora sim. Novo, né? É essa aqui que vai entrar agora. Com a solução, né? Tá certo? Essa é a última figura dessa parte, acredito eu. Acho que a gente já está quase no final da aula. Então, essa é a figura 5 na ordem, né? Eu vou ver se eu consigo inserir exatamente no local correto, tá? Quando eu for fazer o PDF. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos fechar isso aqui, né? Pronto. É isso aqui. Tá ok? Agora vamos ver como é que foi resolvido aqui no slide. Então, vamos lá. O que a gente já tinha visto, né? Tá certo? E, portanto, ela é exata. Né? Esse sim aqui, ó, é seno, tá? Tá ok? Aí, o df dy opa, ele fez exatamente como eu fiz, né? Então, então aqui tá tudo direitinho. Aqui ele separou direitinho as integrais e tal, tirou as constantes, né? Eu não fiz isso, já fiz um pouco mais direto, né?
Então, aqui vai dar E 2y sobre 2. Aqui vai dar seno de xy sobre x, tá certo? Porque está integrando em relação a y, porque pegou o n, né? Tá certo? E aqui vai dar 2y² sobre 2, vai ficar só o y². Aí, quando fizer, né? Tá certo? Tá aqui a função. Quando integrou aqui, ó, aqui é sobre 2, cancelou 2 com 2 e deu esse. Esse aqui cancelou o x com x, né? Ó, e deu aquilo que a gente já sabia. E aqui só o y². Então, a diferença aqui nós chamamos de g e ele chamou de h, né? Tá certo? Na constante. Aí, faz a derivada parcial para igualar, tá certo? Aí você encontra que o h é 0, né? Ó. Então, o h é constante, não precisa colocar, tá certo? Aí ele colocou, né? Ó. Qual a diferença? Que nós colocamos a constante aqui do outro lado, né? Isso não faz diferença nenhuma. Perfeito? Então, não faz diferença nenhuma. Então, a resposta foi igual, você viu aí, né? Você olha com detalhe direitinho. Então, vou colocar as duas formas, né? Aí você vai ver, ó. Ah, temos outra aqui. Eu achei que não tinha mais, né? Aí, essa aqui a gente a gente tem que organizar, né? Para deixar do jeito que tá, né? Então, o que você faz? Passa esse para cá opa, volta. O que a gente faz? Faz produto dos meios igual ao produto dos extremos, passa tudo para o primeiro membro e encontra isso, né? Porque você vai ter y, 1 menos x² dy, e vai ter esse aqui vezes dx. Aí, quando tu passar para o primeiro membro, aí tu vai trocar o sinal desse, trocar o sinal desse. Esse aqui vai ficar positivo e esse negativo, como está aqui, né? Tá certo? Aí, esse é o m. Deixa eu fazer aqui, peraí. Esse aqui é o m. E esse aqui é o n. Tá certo? Quando derivar isso aqui em relação a y, como aqui tudo é função de x, não tem y, a derivada é zero. Em relação a y, o x repete, vai dar 2xy, né? Menos 2xy, tá aqui. Tá certo? Agora o n, tá certo? A constante repete o y, porque tu vai derivar em relação a x, né? E tá multiplicando a função de x, ou então tu multiplicaria, ficaria y menos x² y, né? Aí a derivada desse é zero e a derivada desse é menos 2xy. Então, deu a mesma coisa nos dois. Ó. Então, ela é exata. Sendo exata, eu posso usar o método da exata, né? Então, esse aqui é o nosso m, né? Como eu disse antes. E esse aqui é o nosso n. Tá certo? O que a gente sabe? Que o m é a derivada da função, que é a solução, em relação a x. E o n é a derivada da função em relação a y. Vamos ver como é que está sendo feito no slide. Ah, está feito pelo n. Tá certo? Então, vai integrar isso aqui em relação a y, né? Quando integrar em relação a y, esse aqui é constante. Então, repete ele. Está aqui, ó. E a integral de y é y² sobre 2. Como integrou em relação a y, a função que é a constante é na variável x. Está aqui, né? Aí, o que faz agora? Deriva em relação a x. Ó. A derivada de f em relação a x vai ser... Esse aqui é constante, repete. Tá certo? Aí tem que derivar esse aqui. Ó. A derivada desse aqui é zero, né? Ó, e a derivada é menos 2x. Então, vai dar menos 2x, né? Ó. Aí vai cancelar o 2 com o 2, né? Ó, mais a galinha de x. Então, isso vai dar menos xy² mais a galinha de x. Aí isso vai ser igual à derivada parcial de f em relação a x, que é o n. Então, isso aqui tem que ser igual a esse aqui, né? Aí, quando você igualar, você vai cancelar esse com esse e vai ter que o a galinha de x é cosseno x seno x, né? Ó, vamos lá. Aí tá aqui, ó. Aí vai cancelar, né? Ó, esse com esse, como eu havia dito. Aí o a galinha é esse aqui, né? Ó. Tá certo? Ora, cosseno x seno x, ó, não sei se você lembra que o seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Isso quer dizer que meio vezes o seno de 2x é igual a seno x cosseno x. É isso que a gente vai fazer. Substituir seno x cosseno x, que é o que está aqui, né? Ó, por meio, né? Isso aqui é igual a meio seno de 2x. Aí o que você vai fazer? Você vai integrar o h' de x em relação a x, por quê? Porque se derivou em relação a x, e integrar meio
seno de 2x em relação a x, tá certo? Bom, a constante vai repetir. A integral do seno é menos cosseno de 2x. Ah, mas é 2x, então tem que dividir pela derivada de 2x, que é 2. Então, isso aqui vai dar menos 1/4 cosseno de 2x. Então, ó, o h de x, ó, porque quando integra o h' dá o h, vai dar isso aqui. E a nossa função, ó, que é essa aqui, ó, que é a solução, aí eu já vou saber quem é, ó. fxy é igual a y ao quadrado sobre 2, 1 menos x ao quadrado, mais não, menos, né? Porque deu menos ali no resultado, né? Como deu menos ali no resultado, então é menos, né? Então, ó, mais com menos é menos, 1/4 cosseno de 2x igual a constante. Perfeito? Igual a constante. Pronto. É isso. E essa é a solução, né? Ó, aqui eu não vou copiar, porque já está feito aqui direitinho, a gente já viu 2 exemplos, né? Ó, aí vamos continuar. Como eu lhe disse, né? Ó, não, aqui ele fez diferente, ele fez por partes. Mas a solução é a mesma. Só que está feito por partes, tá ok? Né? Ó, cosseno quadrado de x é a mesma coisa que... Aí ele vai fazer. Pronto, está aqui. Não, ele multiplicou tudo por 2 e deu isso. Ah, ele não fez. Então, nós fizemos de uma outra maneira, né? Ó. Aí falta isso aqui, ó. Falta a condição inicial, que a imagem do zero, ó, é 2. Vamos fazer isso. Certo? Vamos fazer na minha solução, né? Vamos fazer na minha solução para você ver que vai dar a mesma coisa. A minha solução deu fxy igual a y ao quadrado sobre 2, 1 menos x. Tomara que eu me lembre. Aí, menos 1/4 cosseno, né? De 2x. Foi isso. Aí, ó, quando y é 0, x é... Não, quando x é 2, quando o y é 2, quando x é 0, porque é y de 0 igual a 2. É, tá certo, é isso. Então, quando x é 0, y é 2. Aí tu faz isso aqui, né? Ó. Isso aqui, ó, igual a uma constante. Aí tu substitui. O x é 0, o y é 2. Então, vai dar 2 ao quadrado sobre 2, 1 menos 0 ao quadrado, menos 1/4 cosseno de 2 vezes 0 igual a k, porque o objetivo é achar o quadro. 2 vezes 0 é 0, né? Ó. Então, vou ter o seguinte aqui, ó. Aqui vai dar 2 menos 1/4 igual ao k. Por quê? Porque aqui vai dar 0, né? Ó. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar menos 1/4. 8 menos 1 vai dar 9. 9 sobre 4. Né? Não, 7. 4 vezes 2, 8 menos 1, 7. 7 sobre 4. Então, quer dizer que o k é 7 sobre 4. Então, a solução, ó, que é essa aqui, ó, é y ao quadrado sobre 2, 1 menos x ao quadrado, menos 1/4 cosseno de 2x, tá certo? Isso é igual a 7 sobre 4. Tá ok? Eu vou multiplicar todo mundo por 2, aí vai ficar assim, ó, y ao quadrado, 1 menos... Só para a gente chegar na solução que ele vai dar lá, tá certo? Vai ficar menos meio. Aí, isso aqui pode ser escrito assim, ó. Cosseno de 2... Aliás, cosseno ao quadrado de x é igual a meio, mais meio, cosseno de 2x. Como eu quero saber o cosseno de 2x, então, o cosseno de 2x é igual... Meio, né? Meio. Meio cosseno de 2x. Vou continuar aqui. Cosseno de 2x, ó, vai ficar igualzinho. Igual a 7/4. 7 meios, né? 7 meios, porque eu multipliquei tudo por 2, né? 7 meios. Então, vai ficar assim. Vai ficar cosseno quadrado de x menos meio. Tá certo? Então, é o que eu vou substituir aqui, ó. Não, eu vou levar esses dois, né? Eu vou levar esses dois. Então, vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui. Eu vou levar esses dois para ficar... Para tirar essa fração, né? Porque na solução lá do que nós vimos aqui não tem fração. Parto 2 multiplicando, vai ficar cosseno de 2x igual a 2 cosseno quadrado de x menos 1. Ponto. Multiplicando por 2, né?
Eu vou apagar aqui e escrever a solução agora. Já a solução direitinho, já visto todos os valores. Para você ver que a solução é a mesma, né? E não importa como você faz. Como você integra. Se você integrar certo, não vai estar. Então, vai ficar assim, ó, y ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, menos meio, vezes cosseno de 2x é 2, cosseno quadrado de x menos 1, igual a 7 meios. Tá certo? Bom, quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar y ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, menos, cancela 2 com 2, vai ser cosseno quadrado x, aí menos meio, igual a 7 meios, aí menos meio, né, porque é menos meio, não é mais, menos meio mais vezes menos 1 dá mais meio, passa para cá, dá menos meio. Isso aqui é igual a 7 a 6 sobre 2, que é 3. Então, ó, é isso daqui, né, ó, igual a 3. Então, é y ao quadrado menos x ao quadrado menos cosseno quadrado de x igual a 3. Então, é essa a solução que vai ter que dar lá, né? Ó. Então, vamos apagar tudo e continuar aqui. Ó. Tá certo? Aí tá. Aí tá aqui, aí a sua solução, aí vai se substituir, né? Ó. Tá certo? Vai ser isso aqui, né? Ó, já apareceu, né? O que nós temos, só que a constante vai ser 3. Aí, quando substituir, né? Ó, o C é 3, né? Porque aqui vai dar 4, e aqui vai dar 1. 4 menos 3, menos 1 é 3, então o C é 3. Então, o C é 3, que dá exatamente a solução que nós vimos. Então, você escrevendo dessa forma ou da outra forma que eu escrevi, sem precisar fazer a substituição, você teria o resultado correto. Perfeito? Agora, numa questão de múltipla escolha, pode estar de um jeito ou do outro, né? Então, você tem que ver, né? Saber essas transformações. Tá certo? Aqui são chamadas de curvas integradas. O que são as curvas integrais? São os gráficos dessa função aqui, ó, ainda com a constante, tá? Ó, são os gráficos mudando, dando valores, né, para a constante. 0, 1, 2, 3, tá certo? Quando for o 3, ó, é essa que está aqui em azul. Ó. Essa que está em azul é quando o C é 3. Aqui é quando o C tem outros valores, né? Essas outras aqui. Perfeito? Então, é isso que a gente tinha que falar para a aula de hoje, né? Para resolver as equações diferenciais exatas. O que vai acontecer agora? Na próxima aula, a gente vai continuar com exatas. Só que, assim, elas não serão exatas, mas a gente vai dar um jeito de transformá-las em exatas, né? Tá certo? Então, este será o assunto da próxima aula. Até lá, né?